Amém, meus irmãos, graça e paz, que o Senhor Jesus Cristo venha estar abençoando os queridos, nesse momento, assim como Ele já nos abençoou, no momento em que nós cantamos as nossas músicas e os nossos louvores a Ele, amém? Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, iremos ler do versículo 11 ao 13, São poucos versículos, mas nesses versículos contêm verdades que precisamos aprender. Marcos 8, do 11 ao 13. A palavra do nosso Deus vai nos dizer dessa forma: os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: porque esta geração pede um sinal? Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Verso 13: e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Amém? Do que depende a nossa fé? Essa pergunta, meus irmãos, além de ser o tema do sermão que nós iremos conversar nessa noite, é uma pergunta em que nós devemos estar diariamente perguntando ao nosso coração: do que depende a nossa fé? Nós devemos fazer esse questionamento a nós mesmos. Nós devemos nos questionar: do que depende a minha fé? Do que depende a fé dos irmãos? Saber, meus irmãos, daquilo que alimenta a nossa fé é essencial, pois a partir disso nós sabemos se estamos vivendo em comunhão com Deus ou não, se estamos em uma vida com Deus ou não. Meus queridos, quando nós pensamos nisso, da dependência da nossa fé, ou aquilo que a nossa fé deve depender, nós percebemos, meus irmãos, que nós vivemos em um tempo que grande parte da cristandade, que grande parte daqueles que se dizem cristãos, tem colocado, meus irmãos, a sua fé na dependência, naquilo que está ocorrendo à sua volta, ou naquilo que está acontecendo com eles mesmos. Por exemplo, meus irmãos, existem pessoas que têm colocado a sua fé na dependência das circunstâncias. Está tudo certo, está ocorrendo tudo bem em minha vida, então a minha fé é dependente disso. Existem outros que têm colocado, meus irmãos, a dependência da sua fé em milagres ou coisas extraordinárias que Deus ele pode fazer. E existem aqueles também que têm colocado a dependência da sua fé em suas emoções, naquilo que eles estão sentindo. Quando nós pensamos nisso, meus queridos, em pessoas que depositam a dependência da sua fé nessas coisas, surgem algumas perguntas. O que acontece com uma fé que é dependente das circunstâncias, quando as circunstâncias não forem favoráveis? O que será, meus irmãos, de uma fé que depende do extraordinário, que depende dos milagres de Deus, quando Deus não realizar milagres? O que será de uma fé que é dependente das emoções, que é dependente daquele sentimento bom, quando as emoções forem emoções ruins, quando não forem emoções que a gente gosta de sentir? O que será dessa fé? O texto que nós lemos em Marcos, capítulo 8, do verso 1 ao 13, nos mostra pessoas que vão a Jesus Cristo pedindo um sinal, com o pretexto de crer nele, se Jesus desse a eles o sinal que eles estavam pedindo. Mas então, meus irmãos,
Jesus mostra que se a fé deles dependia de algum tipo de sinal, o que existia neles não era uma fé verdadeira. O que existia neles era uma fé falsa, trazendo sobre eles o juízo. É isso que esse texto vai nos mostrar. E eu quero analisar com os queridos, verso por verso, e no fim, trazer algumas conclusões. O verso 11, o texto vai nos dizer assim: os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus, e tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus havia acabado de realizar, meus irmãos, um milagre grandioso. Jesus havia acabado de realizar a segunda multiplicação de pães e peixes, onde ele multiplica pães e peixes para uma multidão que só homens contava-se 4.000 pessoas. Depois que ele realiza esse milagre, ele entra no barco e vai para uma outra região, atravessa o mar da Galileia e vai para uma região chamada de Dalmácia. Então, quando Jesus chega nessa localidade, meus queridos, um grupo de pessoas, Mateus, ao contar a mesma história, ele diz que esse grupo era formado por fariseus e saduceus, que eram grupos rivais. Os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam na ressurreição. E esses dois grupos, eles se unem e vão até Jesus para discutir com Jesus. Essa discussão, meus irmãos, eram questionamentos e acusações contra Jesus, sobre tudo aquilo que Jesus ensinava e fazia. Como nós sabemos, essas pessoas se opunham a Jesus, eram contra Jesus e também contra o seu ministério. Mas Marcos narra que em um certo momento dessa discussão, desse debate teológico que estava acontecendo ali, aqueles homens pedem um sinal a Jesus. E não é qualquer sinal. Eles pedem um sinal vindo do céu. O texto diz que eles tentam Jesus, dando a ideia, meus irmãos, que eles insistiam para que Jesus ele fizesse ali diante deles alguma coisa descer do céu, alguma coisa acontecer ali no céu. Eles insistiam com Jesus, mas na verdade eles queriam, meus irmãos, de alguma forma desmerecer Jesus e pegar Jesus em alguma de suas armadilhas. Lá em João, capítulo 6, versículo 30, contando a mesma história, João narra, dizendo que eles foram com um pretexto, meus irmãos, pedindo para que Jesus desse um sinal vindo do céu, da mesma forma como os antepassados deles haviam recebido no deserto, para que então eles crescem em Jesus. Para eles, para aqueles homens, tudo aquilo que Jesus havia feito, tudo aquilo que Jesus já havia ensinado. Olha, meus irmãos, que Jesus fez aleijado andar, Jesus curou leproso, Jesus fez cego ver, Jesus fez surdo ouvir, e Jesus ensinou com autoridade vinda dos céus. Mas nada disso foi suficiente, meus irmãos, para aqueles homens. Para eles, Jesus tinha que fazer algo vindo do céu, como homens do Antigo Testamento, usados por Deus, fizeram. Para eles, meus irmãos, Jesus tinha que fazer algo parecido, como o fogo que Elias fez descer do céu, quando estava combatendo os profetas de Baal. Ou fazer algo parecido, meus irmãos, como o maná que descia do céu todas as manhãs, quando o povo estava sendo liderado por Moisés no deserto. Para eles, somente milagres como esses comprovaria que realmente Jesus era aquilo que ele dizia ser. Somente coisas parecidas com essas iriam fazer aqueles homens depositar a sua fé em Jesus. Só que o desejo deles, meus irmãos, o desejo daqueles homens apenas evidenciava
a dureza e a incredulidade que havia no coração de cada um deles. Apenas demonstrava o quanto cada um daqueles homens eram incrédulos. Pois Jesus, meus irmãos, já havia dado provas suficientes de quem ele realmente era. E mesmo vendo o que Jesus podia fazer, e mesmo sabendo o que Jesus podia fazer, mesmo escutando os ensinos de Jesus, tendo todas as provas de quem Jesus Cristo era, a missão dele nesse mundo, aqueles homens ainda continuavam incrédulos, ainda não criam em Jesus Cristo. Isso é uma prova, meus queridos, que a verdadeira fé, ela não depende da existência ou não de milagres. Muitos, aliás, milhares, milhões de milhares, não viram aquilo que aqueles homens viram e creram em Jesus. Aliás, em um certo momento, Jesus, ele lembra a um dos seus discípulos: bem-aventurado aquele que não viu e creu. A verdadeira fé, meus queridos, ela não depende da existência de sinais ou não, pois a verdadeira fé é você crer, é você continuar crendo, meus irmãos, mesmo não acontecendo e nem sentindo nada. Isso que é uma fé verdadeira, e também esse é o maior desafio da fé: você crê quando não vê e quando não sente nada. Essa certamente é uma compreensão que infelizmente muitos ainda não têm. Pois para esses, meus irmãos, a fé deles depende de que algo venha estar acontecendo, de que alguma coisa venha acontecer. Se nada de extraordinário, ou se nada venha mexer com as suas emoções, não acontecer, ou se as circunstâncias não estão fáceis, para essas pessoas, meus irmãos, elas entram em crise de fé, chegando ao ponto de abdicar dela, chegando ao ponto de abandonar a fé. Só que uma fé, meus irmãos, que é sustentada nessas coisas, não é uma fé verdadeira. Uma fé que é sustentada nas circunstâncias, na existência de milagres e em suas emoções, não é uma fé verdadeira. É uma fé falsa. Pois essa fé, ela não está em Jesus. Essa fé não está naquele em que nós devemos direcionar, meus irmãos, a nossa fé. E sim vai estar nessas coisas. E sim vai estar nas circunstâncias. Vai estar nos milagres. Vai estar em suas emoções. E se a sua fé está nessas coisas e não está exclusivamente e unicamente em Jesus Cristo, a sua fé é uma fé falsa. É uma fé digna de juízo. É isso que Jesus mostra. Que uma fé que é baseada em sinais, circunstâncias, em qualquer outra coisa, a não ser Jesus Cristo, é uma fé digna de juízo. É isso que Jesus mostra, meus irmãos, quando vê a intenção daqueles homens, quando vê também a incredulidade daqueles homens, trazendo sobre eles juízo. Jesus traz sobre a vida daqueles homens juízo. É isso que nós vemos no verso 12, quando o texto diz: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: porque esta geração pede um sinal. Em verdade lhe digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Marcos narra que antes de Jesus responder aqueles homens, Jesus ele tem uma reação. O texto diz que ele arrancou do íntimo do seu espírito um gemido.
Marcos descreve qual era o sentimento de Jesus ao lidar, meus irmãos, com a incredulidade daqueles homens. E ao descrever, meus irmãos, dessa forma, Marcos ele demonstra que Jesus ele não estava feliz em ver a incredulidade deles. Jesus não estava feliz, meus irmãos, em ver como aqueles homens eram duros de coração e continuavam não crendo nele. A reação de Jesus, meus irmãos, nada mais é do que um suspiro de tristeza. Jesus ele sentiu, meus irmãos, uma tristeza vinda do íntimo do seu espírito ao ver a incredulidade daqueles homens. Por mais que aqueles homens se opusessem a Jesus e não crescem nele, Jesus se entristecia ao ver a dureza e a incredulidade que havia no coração deles. Jesus naquele momento estava lamentando. Ele lamentava, meus irmãos, por aqueles homens que, mesmo vendo tudo aquilo que ele fazia, não cria, não acreditavam, não depositavam sua fé nele. O que vemos é Jesus demonstrando sua compaixão ao lamentar por pessoas, meus irmãos, que não depositaram sua fé nele. Jesus ele lamenta por todos aqueles que insistem em não crer definitivamente nele. Ele se entristece por todos aqueles que não creem, por todos aqueles que não depositam sua fé nele e também a sua esperança nele. Mas, meus irmãos, mesmo Jesus tendo esse sentimento, mesmo Jesus se entristecendo, Jesus lamentando com aquela incredulidade, Jesus não livra aqueles homens do juízo. E nem vai livrar aqueles que não creem nele, hoje também. Quando Jesus, meus queridos, traz o juízo sobre aqueles homens, Jesus primeiro faz uma pergunta, meus irmãos, a qual a resposta já havia sido dada. Por que essa geração pede um sinal? O motivo deles pedirem um sinal era a dureza e a incredulidade que havia em seus corações. Jesus já havia dado vários sinais, muitos sinais. Acredito, meus queridos, que Jesus ele faz uma pergunta para que aqueles homens, eles mesmos respondessem. Nós não cremos em você, Jesus, melhor, nós pedimos um sinal a você, Jesus, porque nós não cremos em você. Porque nós ainda não cremos naquilo que o Senhor diz ser. Assim, dessa maneira, eles iriam saber o motivo de Jesus julgar cada um deles. Eles não iriam ser julgados sem saber o porquê. E então Jesus dá o seu juízo. Jesus traz o seu juízo sobre aqueles homens. Em verdade lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Aqueles homens viram e ouviram Jesus realizar seus feitos, seus ensinos, e mesmo assim não creram, não depositaram sua fé nele. Tudo aquilo que Jesus fez, meus irmãos, para eles crerem não foi suficiente, e por isso vão a Jesus pedindo um sinal para que eles viessem crer nele. Jesus ele sabia muito bem que já havia dado provas suficientes de quem ele era. E provas, meus irmãos, que bastariam para aqueles homens crerem nele. Eles não precisavam de mais nada para crer em Jesus Cristo, mas ainda assim eram incrédulos. E mesmo que Jesus fizesse descer fogo do céu ali diante deles,
mesmo que Jesus fizesse descer o maná do céu ali diante deles, aqueles homens continuariam incrédulos. Aqueles homens continuariam sem crer em Jesus. Não seriam os sinais que fariam com que aqueles homens acreditassem em Jesus. E então, Jesus, ele julga eles. Jesus traz o juízo sobre eles. Jesus dá o seu juízo, meus irmãos, a esses homens. E em seu juízo, Jesus, ele diz que nenhum sinal, como eles estavam pedindo, seria dado àquela geração. Jesus julga. Jesus os condena nesse momento. Se para eles nada do que Jesus fez foi suficiente para eles crerem em Jesus, Jesus está dizendo, meus irmãos, que eles continuariam sem crer, porque nenhum sinal mais iria ser dado. Eles continuariam sem crer em Jesus, porque nenhum sinal iria ser dado àquela geração. Nenhum sinal, meus irmãos, do tipo que aqueles homens estavam pedindo, seria dado a eles. Jesus simplesmente julga aqueles homens à condenação. Se a fé deles dependia de algum tipo de sinal, se a fé deles dependia de alguma coisa que Jesus viesse realizar ali, naquele momento, esse sinal não seria dado. E esse é o fim de todos aqueles que não creem em Jesus Cristo. Esse é o fim de todos aqueles que não depositam a sua fé unicamente em Jesus Cristo. Eles serão julgados e terão o mesmo resultado do julgamento desses homens. Aqueles que dependem de sinais, de milagres, bênçãos para crer em Jesus, meus irmãos, esses serão julgados, simplesmente porque não creem em Jesus, mas creem nos sinais, creem naquilo que Jesus, ele pode fazer. Para esses, meus irmãos, o que sustenta a fé deles não é a pessoa de Jesus Cristo, não é o ser de Jesus Cristo, e sim aquilo que está acontecendo, e por isso serão julgados. Isso significa que você ser muito abençoado, receber milagres todos os dias, ter sua vida abençoada, sem nenhum problema em sua casa, isso significa que isso não é sinal de salvação. Infelizmente, muitos crentes caem no erro de que se a sua vida está fácil, que sua vida está boa, que está recebendo bênção todos os meses, ou todas as semanas, podia receber milagres todos os dias, acham que isso é sinal de salvação. Não é, meus irmãos. Não é. Não é sinal de salvação, pois simplesmente a sua fé pode estar sendo dependente apenas dessas coisas, apenas das bênçãos, das circunstâncias, ou daquilo que você está sentindo, de suas emoções. Sinal de salvação é quando você não vê nenhum sinal, é quando você não sente nenhum arrepio, é quando você não sente alguns tipos de emoções que vez ou outra nós podemos sentir quando nós estamos em um momento com Deus. É quando não acontece nada, é quando, meus irmãos, as circunstâncias estão fáceis ou não, e toda a sua confiança está exclusivamente em Jesus Cristo. Diferente disso, o que resta é juízo. Diferente disso, meus queridos, o que resta é condenação.
Uma fé que depende das circunstâncias, que depende de qualquer outra coisa, a não ser Jesus Cristo, é uma fé digna de juízo. É uma fé que, se você caso venha a ter esse tipo de fé, estará lhe levando para a condenação, para a vida eterna, longe de Deus e de seu amado Filho Jesus Cristo. Depois que Jesus ele julga aqueles homens, depois que ele julga a incredulidade deles, Jesus ele mais uma vez entra no barco e vai para o outro lado do mar da Galileia. Eu quero terminar com algumas conclusões. Uma fé, espero que você guarde em seus corações, uma fé que precisa, ou melhor, que depende das circunstâncias, uma fé que depende de sinais, uma fé que depende de emoções, ou de qualquer outra coisa, a não ser Jesus Cristo, é uma fé que você precisa abandonar. É uma fé que você precisa deixar de lado. É uma fé, meus irmãos, que não salva. Pelo contrário, é uma fé que condena. É uma fé falsa, pois ela não se baseia e nem depende de Jesus Cristo, mas está se baseando em qualquer outra coisa, e não unicamente Ele. Esse tipo de fé é uma fé que devemos abandonar. É uma fé que não devemos alimentar em nossos corações. É uma fé que devemos deixar de lado. Devemos entender que Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Em matéria de fé, meus irmãos, nós não precisamos de mais nada. Não precisamos de mais ninguém. Nós precisamos unicamente de Jesus Cristo. A sua fé não precisa de suas emoções, não precisa das circunstâncias, não precisa dos milagres de Deus. A sua fé precisa exclusivamente e unicamente, meus irmãos, de Jesus Cristo. É dele que a nossa fé deve depender. Cristo basta. Cristo é suficiente. Cristo é o que precisamos. É Cristo, meus queridos, e mais nada. É somente Cristo. É como o sola da reforma protestante. Solos Cristos. Somente Cristo. A nossa fé não precisa de mais nada a não ser Jesus Cristo. E que a sua fé venha estar direcionada somente a Ele. Se você tem se apegado, se a sua fé tem dependido das circunstâncias em que você está vivendo, dos sinais, se você tem se apegado às coisas que não salvam, arrependa-se. Arrependa-se. Abandone essa fé falsa e abrace a fé verdadeira, que aponta unicamente para Jesus Cristo. Arrependa-se. Deixe de lado essa fé que simplesmente vai lhe levar ao juízo e a uma condenação eterna. Dependa de Cristo e somente Cristo. Somente Cristo. Arrependa-se. Que esse venha a ser, meus irmãos, a nossa atitude diariamente.
Porque frequentemente o nosso coração deseja se apegar às coisas desse mundo. Deseja se apegar às circunstâncias, àquilo que nós podemos ver ou sentir. Mas nada disso basta. Cristo basta. Que o Senhor venha abençoar a vida de vocês. E que cada dia mais e mais a minha fé e a fé dos meus irmãos, a fé de vocês, venha estar direcionada para aquele que verdadeiramente salva. Para aquele que verdadeiramente dá a vida eterna. Que Deus os abençoe.